Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Bom, como muitos aí sabem, acabou de ser o Mr. Olympia 2023, onde a gente teve uma grande reviravolta em todas as categorias. Fora a Wellness, que a gente tem aí a Franciele ainda assumir o topo, a Isa Pereira em segundo e também a Classic Physique, que foi assim incrível de assistir. Muitos aí estavam torcendo, eu também, para o Ramon, como brasileiro, a gente estava torcendo para o Ramon, mas eu vou aqui fazer uma análise mais técnica, como um especialista de sofá, alguém que gosta muito do fisiculturismo. Não sou árbitro, não sou nada do tipo, eu só vou avaliar junto com vocês a pose por pose aqui, entre os dois, e vou falar mais a minha opinião sobre a categoria, beleza? Essa é a minha opinião, esse vídeo vai ser mais direcionado para Classic Physique. Eu ainda vou fazer alguns vídeos falando de outras categorias, como a Open aí, que teve aí o Derek Lunsford assumindo o top 1, o Rad Chopin não gostando tanto disso, acabou saindo do palco. A gente teve aí também a Men's Physique, tendo uma reviravolta absurda, fiquei muito feliz por isso, porque a gente teve aí o Ryan Terry ganhando o primeiro, depois o Brandon Henderson e o Eubanks descendo para terceiro. E eu ainda assim não acredito que seja aceitável o Eubanks estar em terceiro, tá? É como se tivesse um padrão de primeiro e segundo, depois viesse algo totalmente estoado, que é o Eubanks. Mas tudo bem, vamos deixar isso para outro vídeo. Vamos focar no vídeo de hoje sobre a Classic Physique, que eu sei que muitos de vocês querem saber como que foi aí a disputa entre o Ramon Dino e o Sebum, se o Ramon Dino realmente bateu de frente com o Sebum, se o Sebum realmente cagou aí nas calças, que deu até uma aliviada na hora que ele viu que ele foi campeão, né? Então vamos dar uma olhada. Eu vi aqui o vídeo da Integral TV, que a Integral, ela é um patrocinador direto do Mr. Olympia, então eles acabaram postando aí, conseguiram postar gravações 4K pra gente ver. Vou colocar o vídeo aqui para vocês, para a gente ir dando uma olhada em todos os confrontos da Classic Physique. Então, dê uma ligada nesse vídeo, e se você quiser assistir mais vídeos sobre o Mr. Olympia, eu recomendo muito ir na Integral, porque a qualidade da imagem está incrível. Vamos dar uma olhada aqui, só para você ver. Bom, aqui a gente vai começar com a apresentação de cada um deles. Esse daqui é o Brian Ansley. E a minha opinião, tá, sobre o Brian, eu vou até voltar aqui para vocês conseguirem ver a apresentação dele. O Brian, ele foi um cara que ficou um tempo aí, não competiu ano passado, porque a ideia dele era subir na categoria 212, porque ele sofria muito para bater o peso para subir na Classic. Ele já foi campeão da Classic, bateu de frente com o Sebum, mas conforme ele foi evoluindo e necessitando evoluir pontos fracos dele, ele acabou ralando muito para bater o peso e pensou em subir no 212. Mas não foi uma estratégia muito boa, ele na 212 cancelou, e com essa mudança da Classic Physique aí, que o Tyler Mannion anunciou, que aumentou o peso em relação à altura da Classic Physique, fez com que os atletas pudessem colocar mais peso em cima do palco. Então o Brian viu uma chance aí de voltar para a Classic Physique, e foi o que ele fez. Ele colocou muito peso em cima do palco e apresentou um físico extremamente musculoso, extremamente volumoso, algo que ele não vinha apresentando nas últimas competições da Classic Physique dele. Por exemplo, em 2021, quando ele entrou, ele perdeu para o Sebum. 2020 ele também perdeu para o Sebum, e ele apresentava um físico mais chorreado. Ele tinha uma estética, sempre teve uma estética muito boa. Você vê que o V-shaper dele é muito bom, ele cria um X muito bom, porém ele não conseguia bater o peso, e isso acabou atrapalhando um pouco ele. E com essa reviravolta aí da Classic, podendo colocar mais peso, ele decidiu voltar e apresentou esse físico absurdo. Esse aqui é o físico apresentado pelo Brian, beleza? Vamos dar uma olhada no Rough agora. Tá aí, meu povo, o Rough Diesel, para vocês darem uma olhada, ele é um posador nato, é absurdo a forma com que ele posa. Ele é um cara mais baixo, com volume muscular menor, o volume mais baixo. Você vê nessa pose, fica mais claro que o volume muscular dele não é tão grande, principalmente no peitoral maior lado. Ele mostra que o físico dele tem um volume muito menor perante os outros atletas, que vocês vão ver nos confrontos, mas ele posa de uma forma que faz com que a cintura dele fique tão fina, ele consegue expandir tanta musculatura dele, que ele cria um aspecto de físico muito bonito,
que é importante para a Classic. Se liguem só como ele consegue afinar a cintura, ele consegue lateralizar bem o quadríceps dele e também o latíssimo do dorso. Então ele cria um V-shaper muito bonito, ele posa muito bem, então ele é um cara que brigou lá no topo, merecido, merecido. Agora vamos dar uma olhada aqui no Urs Kalecinski, que também apresentou um físico bom. Quero voltar aqui o Urs Kalecinski. Ele é um cara que posa também muito bem, mostrou uma evolução boa, muita gente falando aí que ele não merecia o top 3, inclusive depois de ver as prévias, eu acreditei que o Urs ficaria em top 5. Após as prévias, eu coloquei o Ruff, o Brion, depois o Urs Kalecinski. Eu não acreditava que o Urs poderia pegar top 3, mas se a gente pegar para fazer avaliação pose por pose, avaliando cada uma das poses, entre os três, de fato o Urs acaba saindo melhor que o Ruff Diesel e o Brion Ansley. Vamos dar uma olhada no físico aqui do Urs. O Urs, ele posa também muito bem, essa pose dele é absurda, essa pose dele é muito boa, porque ele posa meio lateralizado, então ele consegue afinar um pouco a cintura dele, que não é tão fina assim. Essa pose, ele mostrou uma evolução muito, muito boa, ele melhorou muito, principalmente a região inferior, que foi o que destacou, colocou ele acima do Ruff Diesel e do Brion Ansley. Essa pose de costas, ele foi o pior dos 5. Essa pose, ele não evoluiu muito bem nas costas. As costas dele, você pode ver que não tá com uma densidade muito boa, tá vendo? Tem detalhamento e tudo mais, mas olha o inferior da dorsal, tá vendo? Não tem uma densidade, uma espessura muito boa. Ele não ganhou essa pose, não ficou bem nessa pose. Essa pose aqui quase jogou ele pro top 5, tá? Não foi muito bem nessa pose, não. Porém, essa pose é dele. Essa pose ninguém ganha dele. Essa pose do abdômen, ele posa muito bem. O que bate de frente ali com ele, obviamente, é o Ramondino. Mas ele posa muito bem, é o cara que posa muito bem. E mereceu estar ali em cima, sim. Agora, vamos dar uma olhada no The Champ. É, ele mesmo. Chris Bumstead, que mostrou uma evolução muito boa. Ele melhorou muito a parede abdominal dele, mas ainda assim não é uma parede abdominal muito, muito boa. Ele melhorou o bíceps dele, que era um ponto fraco, que veio no ano passado, vindo de uma lesão, muita gente falou mal, ele conseguiu melhorar. A lateralização do quadríceps dele, absurda. Você vê que essa pose do peitoral maior lado é dele. Tá? É impossível o cara da Classic conseguir bater ele, porque ele consegue colocar a clavícula dele, consegue girar muito a clavícula. Com isso, ele cria ele consegue afinar ainda mais a cintura dele, criando um aspecto muito bonito no físico. E essa pose também, repara o que ele faz na pose. Ele não posa reto, igual, por exemplo, o Urs estava posando. Ele jogou mais o tronco para trás, fazendo com que crie uma densidade, uma espessura maior na dorsal, principalmente na região inferior da dorsal. Como você pode ver, eu vou até achar uma foto para a gente fazer uma comparação. Quando ele posava, por exemplo, em 2019, quando ele competiu e perdeu, ele posava reto. A pose dele, ele ficava reto, ele não jogava o tronco mais para trás, não arqueava as costas. Então ele não criava esse efeito de 3D, esse efeito de densidade na dorsal dele. Quando ele melhorou essa pose dele, aí sim ele se destacou nessa pose. Eu vou mostrar para vocês a foto aqui. Aí galera, essa aqui é a comparação do Chris Bumstead. Nessa foto aqui foi quando ele tinha acabado de começar a competir de verdade, a bater lá no topo do Mr. Olympia. Foi em 2017. Você vê que, claro, ele melhorou muito a questão da muscularidade. É difícil você até conseguir comparar, né? Pô, é absurda essa evolução que ele teve. Mas reparem bem na posição que ele posava. Ele posava reto. Então você vê que o eretor de espinha dele ficava completamente reto. Se você visse ele de lado, ele ficaria assim. Agora, como ele posa diferente agora, ele consegue arquear as costas e esse arqueamento das costas faz com que a musculatura fique mais comprimida e crie uma densidade maior, principalmente na região inferior da dorsal dele. Como você pode ver aqui nessa evolução. Repare bem, uma boa forma de vocês avaliarem isso. Essa pele aqui, como se fosse uma pele que a pele fica tão puxada, tão retraída, que ela cria até essas ondas. Tá vendo?
Olha aqui como está bem mais comprimido essa região do inferior da dorsal e aqui ela já está mais para cima, mais esticada. Quando ele posa dessa forma mais esticada, você sim aumenta a questão do comprimento do seu tronco, mas consequentemente você mostra menos densidade, menos muscularidade nessa pose. E é isso que fez com que o Ramon acabasse se atrapalhando no último Mr. Olympia de 2022. Ele posava mais em pé, mas isso ele mudou pro Mr. Olympia desse ano. Vamos continuar vendo aqui o Sebum posando. Essa pose dele é absurda, ele posa realmente muito bem. Ele consegue ativar toda a perna dele, o posterior de coxa, o glúteo, a dorsal, ele posa muito bem. Essa pose de abdômen, a gente vai ver na comparação, mas ele acaba ele fica em segundo, ele perde pro Ramon nessa pose, porque o Ramon tem um abdômen extremamente forte, extremamente espesso, uma muscularidade muito boa no reto abdominal, então ele consegue ganhar do Sebum nessa pose. A questão do vácuo, eu vou fazer a comparação do Sebum com o Ramon Dino para a gente dar uma olhada. Vamos aqui ver agora o confronto entre todos eles. Reparem bem, eu quero que vocês deem uma olhada aqui na comparação deles. Eu vou colocar a pose de costas para vocês verem. Como a gente pode ver que esse daqui é o top 5. Urs Kalecinski, Sebum, Ramon Dino, aquele Worth disse do lado dele o Brian Onsley. Ó, cotovelado, os caras estavam bravos, mandaram muito bem. Como você pode ver aqui, eu quero que vocês comparem a pose dos dois. Olha só, nessa pose aqui, eu vou fazer um vídeo também que eu vou fazer a comparação entre cada pose do Ramon Dino com o Chris Bumstead. Mas avaliando nessa foto aqui, que eu quero que vocês deem uma olhada, nesse frame, repara como o Ramon está posando exatamente como o Chris Bumstead. Essa foi uma estratégia dele. Ele pegou as poses, a forma com que o Chris Bumstead posava e fez o mesmo. E o físico do Ramon ele é tão mais fluido que ele bateu sim de frente com o Sebum. Sebum acabou passando aperto esse ano aí com a grande evolução do Ramon Dino. Como você pode ver, o Ramon ele não posa mais reto. Ele está posando, inclinando, arqueando um pouco o tronco para trás, criando uma densidade, uma muscularidade muito maior, uma espessura maior da dorsal dele. Claro que a questão da largura da dorsal e também o espessamento, a questão da quantidade de massa muscular, a maturidade muscular do Sebum acaba falando mais alto nessa pose. E também a ativação do posterior de coxa. Isso que fez com que o Ramon Dino ficasse mais para trás. Tirando essa sunguinha aqui, parece mais uma calcinha, né? Vamos combinar, Ramon, pelo amor de Deus. Mas falando aqui do posterior de coxa, olha como o Sebum consegue ativar, principalmente as coxas esquerdas. Olha a diferença de ambos. Entende? Então o Ramon Dino ele precisa melhorar sim algumas poses dele, mas em relação ao ano passado foi absurdo o tanto que ele conseguiu evoluir. Vamos continuar dando uma olhada aqui, o confronto de costas. Aqui, isso que eu quero que vocês vejam. Tá vendo a diferença? Ó, o Urs, ele acaba destoando muito. Não fica perto de nenhum dos dois. Em questão de condicionamento, também divisão muscular, o Ramon acaba ganhando no trapézio. O trapézio dele é mais espesso do que o Sebum, porém o Sebum consegue largar mais as costas e mostrar uma densidade maior, uma muscularidade, uma maturidade melhor, principalmente na região inferior da dorsal. O Ramon vai bater de frente com ele ainda, bateu de frente, né? O Ramon vai bater ele e melhorar. Vai vir muito melhor que ele no ano que vem. E eu acredito que ano que vem o Sebum não vai dar conta não. Mas falando a questão da pose, do que o Sebum consegue mostrar na pose. Ele consegue mostrar um bíceps melhor, uma contração melhor. Do tríceps também, que você vê que o Ramon acaba não conseguindo, porque ele acaba posando com o antebraço mais aberto. Repara que o antebraço dele está mais aberto que o Sebum. Ele não arqueia tantas costas, também tem uma maturidade menor na dorsal do que o Sebum. Ele consegue ativar menos o glúteo do que o Sebum. Posterior de coxa nem se fala. O Sebum posa muito bem. Essa pose aqui, realmente, o Sebum acabou falando mais alto e ele acabou ganhando essa pose. Essa pose de frente, que vocês vão ver agora, essa sim, essa foi o divisor de águas. Aqui a gente conseguiu ver o tanto que o Ramon Dino brigou com o Sebum. E repara só no vácuo. Olha o vácuo dos dois. O Ramon Dino melhorou o vácuo dele. Antes ele abria tanto o vácuo, ele expandia tanto o vácuo, que ele acabava tirando um pouco o aspecto de V das dorsais dele. Porque ele expandia muito o tronco e, consequentemente, ele não conseguia criar esse aspecto muito bom com a cintura. Mas nessa pose aqui, a gente já vê que, pelo menos na região superior, ele acaba ganhando sim do Sebum. Mas quando a gente vai avaliar como um todo,
a maturidade muscular, o condicionamento do Ciban acaba realmente destoando. Repara só na musculatura que o Ciban consegue mostrar nessa pose, na musculatura que o Ramon consegue posar. Isso é questão de tempo, tá? Por isso que eu digo, esse ano foi de Ciban, mas ano que vem, meu amigo, se ele subir e o Ramon evoluir da mesma forma que ele evoluiu agora, eu sinto lhe dizer, mas vai dar Ramon, beleza? Galera, então esse foi o confronto entre todos eles. Esse daqui foi o top 5. Foi um top 5 justo, foi bacana. Todo mundo falando, o Urs merecia top 3. Se você avaliar pose por pose, sim, ele merece. Eu vou fazer um vídeo também avaliando pose por pose, comparando o Urs com o Ruff Diesel e o Bronsley, pra gente ver se realmente foi justo esse resultado. Beleza? Então fica aí no próximo vídeo que eu vou lançar aqui, eu vou fazer a comparação do Ciban com o Ramondino, beleza? Não perde essa. E se você curtiu esse vídeo, deixa o like. Valeu, abraço e até mais.